O meu nome é Cláudia Maria de Paula, a minha formação é História e hoje eu estou como diretora do Museu Ferroviário de Pires do Rio. Nosso trabalho aqui é preservar, o acervo da ferrovia que está no museu e procurar cada dia aumentar esse acervo e mostrar esse acervo para a cidade. Esse é o nosso grande sonho, e nós estamos empenhados nisso. Existe um projeto que não é um projeto nosso, é um projeto que nós estamos andando junto com ele já há 4 anos, do trem turístico de passageiro. Porque a gente vê aqui, quando as pessoas entram no museu, o sonho das pessoas é andar de trem. E hoje na nossa região a ferrovia só funciona com trem de carga. Mas as pessoas, olha, nem que seja locomotiva parada ali, como acervo, as pessoas querem entrar dentro, as pessoas querem sentir aquela sensação de olhar pela janela da locomotiva. O que elas estão vendo ao lado. Então você vê que é um sonho e a gente está correndo atrás desse sonho. Foi criado um consórcio entre as prefeituras para que esse trem volte a funcionar. E esse final de semana nós tivemos uma notícia muito boa. O governador Marconi, em entrevista na cidade de Santa Cruz, ele falou que esse é um desejo dele, que realmente esse projeto vai ser colocado para funcionar. Então, assim, nós ficamos felizes, porque a palavra final sempre acaba sendo governante. Então, deixa de ser um sonho para se tornar uma realidade em breve. Pires do Rio, ela nasceu em 1922. Os trilhos vinham até a margem do rio e não tinha como a ferrovia avançar. Então, em 1922, terminou a ponte Epitácio Pessoa, que é aquela ponte de ferro, onde passava trem e passava também os carros. Com a construção dessa ponte, abriu o espaço para a ferrovia se desenvolver em Goiás, entrar realmente para que fosse até Goiânia e seguisse em frente. Então, em 1922, ficou determinado que teria que ter uma estação além Corumbá. E o primeiro local que eles escolheram foi essa aqui, que na época era Fazenda Brejo, e decidiram que seria construída a estação, e assim foi feito. A ferrovia veio, colocou os trilhos e a locomotiva chegou aqui no dia 9 de novembro de 1922. E existe uma vertente, 2 vertentes, sobre a fundação da cidade. Porque nós temos o Coronel Lino Sampaio, que era o doador das terras na época, para a construção dessa estação, que um lado se fala que ele é o fundador da cidade, e por outro lado também existe um obelisco que foi colocado lá pela ferrovia, pelo engenheiro Balduino Ernesto de Almeida, dizendo que Pires do Rio foi fundado em 9 de novembro de 1922 pelo engenheiro Balduino Ernesto de Almeida. Então existem essas 2 vertentes. Nós acreditamos que a ferrovia foi o principal responsável pela criação dessa cidade, porque na realidade, querendo ou não, a ferrovia já estava definido esse trajeto, Mas foi bom, porque teve a doação das terras, que foi a estação, e depois ele doou o terreno para a construção de igreja, de escola, vendeu vários lotes, para casas comerciais, residenciais, igrejas. Então, trouxe um desenvolvimento. A Fazenda Brejo se tornou Pires do Rio. E a ferrovia parou por aqui, alavancou a cidade e, na realidade, está aí até hoje, Vocês chegaram agora, eles estavam saindo de um treinamento aqui no auditório do museu. Nós temos até hoje esse vínculo com a ferrovia. Hoje é uma ferrovia apenas de carga, mas eles estão sempre em treinamento aqui dentro. Sempre que a gente precisa de alguma coisa, que eles podem nos ajudar, eles nos ajudam. E esperamos, ter maquinistas aqui de trem de passageiro fazendo treinamentos aqui dentro ainda.
Segundo alguns documentos que nós temos, revistas, jornais de época, conta-se que Pires do Rio era a terceira cidade mais importante do estado. Era Goiânia, Anápolis e Pires do Rio. Então aqui semanalmente tinha aviões que vinham trazendo passageiros, levando passageiros. Tinham várias empresas dentro da cidade. Tinha laticínio, charque, tinha até uma fábrica de refrigerante. Para a época, década de 30, década de 40, era uma cidade, poderia-se dizer, que tinha um potencial muito grande. Então, tinha revendedor, concessionária da Ford na cidade. Então, Pires do Rio teve o seu auge assim, de desenvolvimento nessa época. Eu não digo que hoje não tem, mas pela época, pelo que Goiás era na época, foi um grande desenvolvimento. Aqui o charque, a manteiga, as carnes do frigorífico saíam de Pires do Rio e ganhava o Brasil. Então a gente vê que teve um desenvolvimento, teve uma época assim que as pessoas tiveram uma condição financeira melhor. Hoje nós temos poucas empresas, e ainda bem que temos as empresas que nós temos hoje, mas não é aquele desenvolvimento, porque tinha muitas pequenas empresas. Hoje nós temos poucas grandes empresas. Isso modifica muito, porque você fica à mercê daquilo. Nós podemos ver que esse galpão aqui, que nós estamos, era o galpão de oficina. Então tinha um grande número de funcionários que trabalhavam aqui e muitos ferroviários que moravam nessa cidade. Na década de 80, mais ou menos, eles resolveram desativar porque Araguari seria construída uma nova oficina, modernizada, mais ampla. O que houve em Pires do Rio? Uma evasão de ferroviários. Então, houve uma evasão de divisas. Teve um tempo difícil, porque muitos ferroviários se mudaram para Araguari. Então, foi diminuindo. E com isso já acabou o trem de passageiro também, logo em seguida. Diminuiu também o movimento. Então, foi uma época que Pires do Rio teve uma queda muito grande. A gente pode observar isso pelos noticiários de época. Então teve uma queda. E hoje a gente vê que tem a movimentação no dia de pagamento dessas empresas, no dia de pagamento da ferrovia, gera uma divisa muito grande dentro da cidade. A movimentação é totalmente diferente, os bancos, os comércios, você vê essa diferença. Então hoje Pires do Rio está muito longe de ser a terceira cidade mais importante do estado, mas ainda tem a sua importância. O prédio aqui, que era o galpão de oficina, ele foi tombado pelo governo do estado, mas o prédio pertence ao IPHAN. Hoje eles falam que essa parte patrimonial mais é do DENIT, mas está entre IPHAN e DENIT aí, governo federal, né? E o governo do estado mantém os funcionários, a manutenção do prédio. E nós trabalhamos aqui muito com a comunidade. Tem esse auditório aí que ele é usado para esses treinamentos da ferrovia, treinamentos na área de saúde, treinamento de empresa, né? O que pode beneficiar a cidade em alguma área, ele é utilizado. E é muito utilizado também para as escolas, universidades, né? Para palestras, apresentação de teatro, cinema, porque a cidade não dispõe de um teatro, de um cinema. Então, quando a gente pode, a gente usa esse espaço para isso. Na época, o ministro da Aviação chamava Dr. José Pires do Rio. E ele veio inspecionar as obras na época e foi feita uma homenagem a ele. Pires do Rio passou a se chamar o nome dele. Existem as cidades mais próximas aqui, como Palmelo, Santa Cruz, Orizona, Urutaí. Aí você vê a dependência da universidade, da faculdade particular, o setor comercial, o setor bancário. A gente vê que essas cidades ainda têm essa dependência. Hoje, Pires do Rio faz parte desse consórcio que eu falei sobre
trazer o trem de passageiro novamente. E interessante que cada cidade por onde o trem vai passar, vindo de Goiânia ou Anápolis, não está bem assim definida essa questão, vindo até Pires do Rio, cada cidade já teve as suas estações reformadas pelo IPHAN, ou pelo menos a maioria das estações elas foram revitalizadas e hoje elas funcionam com alguma coisa. Por exemplo, em Pameri funciona uma biblioteca, Urutaí, se não me engano, também é uma biblioteca, a estação de Pires do Rio é a Casa de Cultura. Então essas estações, elas estão trazendo uma motivação para as pessoas, tanto na questão de turismo, como também na questão de economia criativa. As pessoas nas cidades pequenas, às vezes elas não têm um grande emprego, mas elas têm uma habilidade. E eu achei interessante assim, porque aqui em Pires do Rio nós começamos a descobrir essas habilidades à medida que a gente começou a procurar. As pessoas que fazem um artesanato, as pessoas que têm algum dote culinário, a pessoa que tem uma voz para cantar, um estilo de dança. Porque o turista ele vai vir, ele tem que ver alguma coisa, ele quer ver alguma coisa. E o turista geralmente ele tem dinheiro também para investir nessas cidades. Por quê? Ele vai levar uma lembrancinha para um familiar, para um amigo, uma curiosidade. Então a gente viu que a ferrovia, sem ainda funcionar os trilhos, ela já está trazendo desenvolvimento para os municípios. Igual Silvânia, eles lá estão olhando que eles têm um potencial para fazer vassoura de palha. É uma coisa que hoje em dia você não vê com tanta facilidade. As mulheres estão fazendo nessas cidades, inclusive aqui em Pires do Rio, bordando tapete, bordando toalhas, oficina de música, de dança. Então, assim, o trem da cultura, na realidade, está andando. E existe um projeto ainda, junto com esse projeto do trem turístico, trazendo os estudantes do ensino médio. Porque assim como nós, às vezes, não conhecemos a história de Goiás, os estudantes muito menos. E o que acontece? A história de Goiás, ela é necessária num concurso público, ela é necessária num vestibular, e as pessoas não sabem a história de Goiás. Então, o que a gente vê no ensino médio é um apanhado muito pequeno, né, do que a gente tem, do nosso potencial. Goiás, né, teve um desenvolvimento muito grande no período da mineração, né? Tivemos o auge da riqueza do ouro. E o que mais? Nós tivemos o período da pecuária e nós não perdemos isso. Alguma coisa nós ainda temos disso aí. Então, assim, esses alunos, eles estão vindo fazendo esse passeio de ônibus. E vem um professor ou dois acompanhando, em cada estação eles param, descem como se eles fossem passageiros do trem. Em cada estação tem alguém que vai contar um pouquinho da história de Goiás para eles. Eles vão aprender sobre bulhões e caiados, sobre a mineração, sobre o turismo, sobre a ferrovia, sobre esse desenvolvimento que Goiás tem, que às vezes nem nos livros a gente não vê, não aprofunda, porque não tem esse espaço na grade curricular. Então eu tenho achado muito interessante isso. Eles vieram sábado retrasado, já a terceira viagem. Então eles ficam encantados de descobrir o potencial que Goiás tem. Quantas vezes você atravessa o trilho e na rodovia, mas você não se liga, o que esse trilho traz? O que a ferrovia transporta? Gente, se a ferrovia está passando aqui, a ferrovia está transportando alguma coisa que é riqueza nossa. Olha quanto em grão a ferrovia tem transportado. É a nossa riqueza, é o nosso ouro hoje, né? Então nós temos algo para mostrar. Os grandes frigoríficos aí, eles não estão trazendo gado de fora para matar. Está matando o gado daqui de Goiás. Então Goiás tem muito para mostrar, infelizmente mostra pouco. Nós estudamos a história de Minas, nós estudamos a história de São Paulo, nós estudamos a história do Rio de Janeiro, nós estudamos até a Bahia para saber como começou o Brasil e moramos em Goiás, não conhecemos Goiás. Então eu achei nessa questão do projeto, esse conhecimento
abrir a mente do povo para conhecer Goiás, eu achei muito importante. É o trabalho que vocês estão fazendo aqui, ó. Vocês tiveram essa curiosidade? Como que começou Goiás? Como se desenvolveu? Quer dizer, plantou o milho aqui, mas precisa da indústria para trabalhar esse milho, né? Nós plantamos aqui a soja, mas precisamos da indústria aqui para cuidar dessa soja. Então, eu acho isso importante, mostrar o que Goiás tem para produzir, o que Goiás tem para oferecer aos goianos, né?